Diz assim a palavra de Deus: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados e queridos irmãos, quando eu olho para um texto como esse, que eu começo a meditar, que eu começo a ler, e eu me transporto para aquela situação, começo a imaginar a cena de um acontecimento como este. Porque os discípulos até então, eles tinham uma autoconfiança pelo fato de Jesus estar presente com eles. Os discípulos ficavam tranquilos, porque eles já tinham um certo conhecimento acerca de Jesus Cristo Nazareno, a qual eles estavam acompanhando todos os dias. Eles ouviram as palavras que saíam da boca do Mestre. Eles viam os sinais que Jesus manifestava e fazia. Eles viam tudo que Deus fazia através de Jesus Cristo aqui na terra. Então, de uma certa forma, eles tinham uma certa confiança na pessoa de Jesus. Eles tinham uma certa confiança. Mas esta confiança que eles tinham foi sacudida por causa de um vento, por causa de uma tempestade. A nossa confiança em Deus, muitas vezes, nós até professamos pelos nossos lábios que nós confiamos em Deus, e pelo fato de estarmos no caminho certo, de conhecer a Bíblia Sagrada, de ter experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo, nós temos também uma certa confiança em saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas da mesma forma que aconteceu com os apóstolos, nós também estamos sujeitos a passar pela mesma circunstância. O vento, a tempestade, ela está sujeita a vir contra a nossa vida, assim como aconteceu contra a vida dos apóstolos. Os apóstolos estavam ali dentro do barco. Jesus estava na polpa, com uma almofada debaixo da cabeça e dormindo. O corpo físico de Jesus estava dormindo, mas a sua espiritualidade, a sua essência de Deus estava atento a tudo que estava acontecendo naquela situação. E nós aprendemos que da mesma forma que Jesus estava ali dormindo na polpa, com a almofada debaixo da cabeça, seu corpo físico descansando, porém, ele como Deus estava atento à parte do acontecimento, Deus também, ainda que muitas vezes que a tempestade, os vendavais vêm, e nós ficamos assustados, porém sabemos que Deus está atento aos acontecimentos da nossa vida. Deus está atento a tudo.
Deus nunca é pego de surpresa, nunca. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus, Ele está atento, Ele está a par de tudo. E quando Jesus já entrou naquela embarcação, Ele já sabia o que iria acontecer. Ele já sabia. Jesus sabia que a tempestade ia se levantar, que o vento ia agitar, que a água ia entrar dentro daquele barco. Porém, Ele dormiu para ver como estava a fé, como estava a confiança dos seus discípulos. Eu dizer para vocês que eu confio em Deus, que eu tenho fé em Deus, é uma coisa. Agora eu passar por uma circunstância que vai provar se realmente eu confio nele, é que é diferente. Jó confiava em Deus, Jó temia a Deus, Jó se desviava do mal, Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que nunca tinha visto Deus, mas acreditava em Deus e temia a Deus e fazia de tudo para andar em retidão diante dele. Mas um dia a tempestade e o vento veio, bem no dia em que os anjos de Deus se apresentaram diante de Deus e Satanás apareceu no meio deles. E Deus disse: "Da onde tu vens?" Satanás disse: "Eu venho de passear e rodear pela terra." Deus então disse: "Viste o meu servo Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal." Satanás disse para Deus: "Mas também o Senhor dá tudo para ele, o Senhor tem prosperado ele é um dos homens mais ricos do Oriente, o seu gado está se multiplicando sobre a terra. Qualquer pessoa nessa circunstância vai te servir, vai te temer, vai te adorar." Deus então permitiu que a tempestade e o vento fossem sobre Jó. Deus disse para Satanás: "Pode ir, toca nos bens dele." E Satanás saiu da presença de Deus e foi tocar nos bens material de Jó. Roubaram tudo. Jó perdeu todos os seus bens, todas as suas posses. A tempestade veio, o vento veio numa hora que ele não estava esperando, jamais pensava que iria acontecer com ele, porque ele temia Deus, ele era justo, era temente, se desviava do mal. Porém o vento veio, a tempestade veio e arrancou tudo dele. E Jó mostrou diante dessa tempestade que o fato dele confiar, o fato dele temer, o fato dele se desviar do mal, não estava interligado aos bens materiais que ele havia adquirido com a bênção de Deus, mas estava na pessoa de Deus. Porque uma coisa é servir a Deus pelo que Deus faz, e outra coisa é servir a Deus pelo que Ele é. E Jó servia a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus dava para ele. E foi por isso que quando a tempestade e o vento veio e arrancou tudo que ele tinha, ele adorou a Deus e disse: "No eu saí do ventre da minha mãe e no paralelo tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor." Essa é a verdadeira confiança, essa é a verdadeira fé. Porque tem pessoas que só conseguem servir a Deus enquanto Deus está fazendo. Quando Deus deixa de fazer, quando Deus deixa de manifestar, quando Deus deixa de operar, as pessoas não querem mais Deus, não querem mais. Mas aqueles que têm a sua fé fundamentada, assim como Jó, podem passar por todos os ventos desta vida, podem passar por todas as tempestades que vier, mas ele continua firme, de cabeça erguida, caminhando e marchando, dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus.
Aí Satanás, não satisfeito, se apresentou de novo. Deus disse: viste meu servo Jó? Ainda mantém a sua integridade, mesmo tu tendo me citado contra ele. Satanás então disse: toca na saúde dele, que o Senhor vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Deus então permitiu que a tempestade e o vento novamente viesse sobre a vida de Jó, e Jó ficou com seu corpo coberto de chaga. A Bíblia diz que ele coçava as feridas com caco de telha. Os amigos de Jó, quando foram visitá-lo, nos diz a palavra de Deus que eles não conseguiam falar nada. Eles ficaram mudos, sentados, olhando para a situação de Jó durante 7 dias e 7 noites. Eles não proferiram palavra nenhuma, porque tamanho era o sofrimento que Jó estava passando, por causa daquele vento que veio sobre a vida dele. Mas mesmo diante desta tempestade que abateu sobre a vida de Jó novamente, ele não desviou dos caminhos do Senhor. Ele permaneceu firme até o fim, até o dia em que Deus então, diante daquela situação, se manifestou a Jó e falou com ele através de um redemoinho, e Deus disse para ele palavras inteligíveis e fortes, sábias, que estão registradas no livro de Jó. E Jó então disse para Deus: eu conheci o Senhor somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Jó foi fortalecido na fé, e Deus mudou o cativeiro de Jó e o abençoou de uma forma abençoada. Então nós não estamos isentos das tempestades e dos ventos desta vida. Pode vir contra a minha vida, pode vir contra a sua vida na hora que nós menos esperamos. Pode acontecer. Nós estamos sujeitos. A palavra de Deus diz que tudo que acontece ao ímpio acontece ao justo. Tudo. Nós estamos sujeitos à mesma coisa. A diferença é que nós temos um Consolador. Nós temos um Deus que mesmo diante da tempestade, que mesmo diante dos ventos, está do nosso lado, nos dando força, nos capacitando, dizendo para nós: eu sou contigo, vai nesta tua força, nos animando para que nós não venhamos desfalecer nesta caminhada. Os discípulos começaram a desesperar e o despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Nós não fazemos esta interrogação para Deus algumas vezes, quando tudo foge ao nosso controle, quando nós perdemos o controle de tudo. Nós dizemos: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, o Senhor não está vendo a minha circunstância, o Senhor não está vendo a situação que eu estou atravessando. São momentos em que a nossa fé é provada, são momentos em que o vento e a tempestade vêm para nos abater, para tentar nos levar, e nós começamos então a questionar, fazer alguns questionamentos para Deus. E o questionamento nosso para Deus deve ser não os porquê, mas é o para quê. Para que este vento, Deus? Para que esta tempestade? É para edificação da minha fé? Pode vir, manda mais vento, manda mais tempestade. Se é para fortalecer a minha fé, se é para me transformar num vaso, se é para me lapidar, se é para trabalhar, para moldar o meu caráter, pode vir vento, pode vir tempestade, que em nome do Senhor eu vou atravessar. Aleluia. Eu vou vencer, eu vou conquistar a minha vitória. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Glória a Deus, aleluia.
naquele momento ali, os discípulos ficaram assustados, eles ficaram pasmados e começaram a fazer uma pergunta um para o outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, às vezes nós não temos ainda noção do Deus que nós servimos, do Deus que está aqui, do Deus que faz maravilhas, do Deus que faz coisas extraordinárias, do Deus que por 5 pães e 2 peixes alimenta a multidão de mais de 5.000 pessoas, fora crianças, e ainda sobra para poder alimentar depois ainda. Um Deus que não precisa de ferramenta para derrubar muralhas, basta somente obedecer a sua ordem para que Ele possa fazer com que as barreiras caiam por terra. Um Deus que para derrubar gigante não precisa de um armamento muito forte, basta somente uma pedra que representa a fé, como um grão de mostarda que você pode mover montanhas. Glória a Deus, aleluia. Um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que abre rua no mar, um Deus que faz coisas extraordinárias, um Deus que envia um anjo para ferir 185.000 soldados assírios. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus que está aqui em nosso meio. Esse é o Deus que cuida de nós a cada dia, o Deus que nos dá livramento, o Deus que tem nos abençoado, que tem nos dado família, que tem nos dado paz, um Deus que zela por mim e por você enquanto estamos dormindo. Este é esse Deus que nós servimos, que nós adoramos. E talvez nós ainda não temos noção do que é esse Deus que nós servimos, porque muitas vezes ainda nós não nos deparamos com a circunstância em que a nossa fé venha a ser provada de uma forma espetacular e tremenda. Deus é maravilhoso. Eu me lembro do pastor Donizete, um homem de Deus, um homem que chegou à posição pastoral por atalhos, e ele chegou numa certa igreja, e nessa igreja antigamente havia um trabalho de oração de 24 horas, e Deus parou aquele trabalho. Mas ele, chegando naquela igreja, disse: nós vamos voltar a esse trabalho, e começou a orar a Deus, falou: Deus, eu pago o preço que for para ver essa obra acontecer aqui. Até esse momento, acho que ele não tinha noção ainda do que era Deus. E no decorrer desse tempo aconteceu um acidente, que ele veio a ficar paralítico. E lá no hospital Sara Kubitschek, ali em Brasília, ele começou a orar e dizer para Deus: Deus, o Senhor é covarde, olha o que o Senhor fez comigo. E começou a questionar com Deus, e de repente Deus se manifesta a ele e diz: não me chame de covarde, você não tem esse direito. E começou a dizer para ele: quem disse que pagaria o preço para ver aquela grande obra foi você, não foi eu. Eu vou fazer uma obra naquele lugar, mas você disse: eu pago o preço que for, então pague. Por isso a Bíblia nos diz, meus queridos, que nós não devemos fazer voto a Deus precipitadamente. Tome cuidado daquilo que você pede para Deus, porque você não sabe se talvez você vai suportar o vento e a tempestade que hão de vir para fazer com que você venha a ser preparado para aquilo que você pediu para Deus fazer na sua vida. Mas o importante de tudo isso é: Deus nunca nos abandona. Deus não abandonou os discípulos,
Deus não me abandona, Deus não te abandona. Deus sempre está conosco para acalmar os ventos e a tempestade desta vida. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração a Deus. Eu quero que você que está sentindo alguma enfermidade, ponha a mão sobre a tua cabeça aí. E nós vamos fazer esta oração intercessória para que o Deus que acalmou o vento e a tempestade ali nesta oportunidade possa também dar uma ordem a teu respeito e te abençoar nesta noite. Senhor nosso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus, mais uma vez adentramos na tua presença, meu Pai, e lhe pedimos, ó Senhor da glória, visita o teu povo, visita os teus pequeninos, ó Deus, tremendo e eterno. Visita, Senhor, este que está enfermo. Arranca essa dor, arranca esta enfermidade, arranca esta seta, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Porque, ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus que confunde a medicina, que confunde a ciência, que confunde o sábio, que confunde o homem na sua sabedoria. Faça a tua obra sobre a vida do teu povo. Restaura a saúde perfeita em nome de Jesus Cristo. Restaura, meu Pai, renova as forças espirituais. Fortalece cada um na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós decretamos a vitória, meu Pai, na vida do teu povo. Nós decretamos, meu Deus e meu Pai, a vitória, Senhor, da tua igreja, a vitória dos teus pequeninos, a cura da enfermidade, a libertação, a transformação em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós te pedimos, ó Senhor da glória, em nome de Jesus, faça a tua obra, Deus, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar em nome